Oi, tudo bem? Essa é a 30ª aula do nosso curso básico de Windows 11 e também a última do módulo 6, o módulo extras do nosso curso. Achei que seria bem prático e útil a gente abordar sobre os navegadores de internet, já que a gente faz uso frequente deles, embora eles não sejam parte do Windows, né? Eles são um programa separado. Existem vários navegadores, também chamados de browsers, mas nesse vídeo eu escolhi falar sobre 3 navegadores para a gente ver as mesmas funções em cada um deles, funções básicas, né? E daí vamos abordar então sobre o Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft, o Firefox, que é o navegador da Mozilla, e o Chrome, que é o navegador da Google. Nessa aula a gente vai ver um pouco de sincronização dos dados de navegação, no caso como que você pode salvar os seus históricos, senhas numa conta de e-mail, vincular esses dados com uma conta de e-mail, né, para você não perder. Também vamos ver sobre favoritos, downloads, histórico, buscador, senhas, inicialização do aplicativo, no caso do navegador, redefinição de configurações, versão do navegador, organização de guias, entre outras coisas. Antes da gente ir para a parte prática, eu quero passar algumas informações básicas para aquelas pessoas que não estão acostumadas a usar o navegador no dia a dia. O navegador de internet é um programa que te permite acessar páginas online, como sites, blogs, lojas, etc. Cada página online tem um endereço único, que é esse que fica aqui em cima nessa barra de endereços, ó. Esse endereço aqui a gente chama de domínio. O domínio, basicamente, é composto por 3 partes. Tem a primeira parte, que é o nome que a gente escolhe, que no caso do Google aqui, no nosso exemplo, é só o nome Google mesmo. Tem a categoria que serve para identificar melhor o domínio. Por exemplo, nesse caso aqui do Google, é o .com, que se refere a comercial. E tem a terminação aqui, que se refere ao país, que nesse caso aqui do exemplo é o Brasil, porque termina com BR. Eu coloquei aqui para a gente ver, para você conhecer, algumas categorias que estão disponíveis aqui em relação a domínios brasileiros, né? Domínios que a gente registra aqui no Brasil. Veja que nesse site aqui do registro.br tem várias categorias. Tem a categoria de aplicativo, de arte, música, enfim. Tem de cidades, tem de universidade, tem de blog, vlog, por aí vai, né? Então, a pessoa que deseja fazer um site referente a alguma dessas categorias, seria bom colocar ele na categoria que tem a ver com o assunto que ela está tratando ali na página. Então, se você receber algum endereço, algum site, né, algum endereço de site, de página, com uma terminação diferente, daí você já sabe que pode ser alguma dessas categorias aqui. Embora no nosso caso aqui a gente registre, é mais comum, né, a gente registrar domínios com a terminação BR, isso não quer dizer que o site ou a página vai ficar restrito só aqui no Brasil, não. A página vai ficar na internet, a internet é para o mundo todo. Como que a gente faz para digitar o endereço corretamente ali para acessar a página? Você vai digitar tudo com letra minúscula dentro dessa barra de endereços aqui. Nesse caso aqui que está aparecendo, veja que no site do Registro BR, ele não aparece o www na frente. Então, tem alguns sites que entram só se você digitar o www ponto e o domínio, e outros tanto faz, você digitar ou não digitar, não tem problema, ele vai acessar do mesmo jeito. Se caso você receber algum endereço e você digitar só o domínio e a página não aparecer, não der que não existe, aí você tenta com o www ponto na frente, que daí provavelmente vai dar certo. Isso depende da configuração que foi feito, né, o domínio ali na página, né, o redirecionamento. Uma outra coisa que você precisa se atentar também é digitar exatamente como você recebeu. Embora seja mais comum que não exista palavras acentuadas, letras acentuadas, né, e caracteres no domínio, mas se você receber algum domínio com uma letra acentuada, você tenta do mesmo jeito que você recebeu, porque
como mostra aqui, né, nesse site aqui do registro, nesse aviso ali do registro, diz que são válidos alguns caracteres ali acentuados. Então, aquele tracinho também, né? Na dúvida, você confere com a pessoa que te passou, ou a empresa, se o endereço é esse mesmo. Uma coisa muito comum de encontrar em páginas online são os subdomínios. Como o próprio nome diz, é tipo um domínio que fica atrelado ao domínio principal. A gente pode ver um exemplo disso aqui nessa página do Google, a página de desenvolvedores. Veja que nesse caso aqui do nosso exemplo, Google é o nome do domínio, o .com se refere à categoria que ele está inserido lá no registro, né? No registro deles lá. E a palavra developers seria um subdomínio do domínio principal, que é o google.com. Tudo que vem depois do domínio, depois da barra, se refere a alguma pasta onde a página está alocada, está guardada ali, né, publicada, ou se refere ao próprio artigo que a gente está vendo, né, a própria página que a gente está acessando aqui. Se depois da barra tiver alguma letra maiúscula, tiver algum outro símbolo, daí você vai ter que digitar exatamente como está aparecendo. Porque daí ali faz diferença a letra maiúscula e minúscula, símbolo, traço, e seja lá o que for, né? Mas antes, para cá, não. Para o domínio para trás, não, né? Se você, por exemplo, receber algum link que você note assim que o domínio ele não está nesse padrão aqui que a gente abordou, até tem, por exemplo, a palavra Google ou uma outra palavra qualquer de uma empresa, né, famosa, mas não tiver dentro desse padrão aqui, então você pode descartar como um endereço falso. Eu coloquei um exemplo aqui só para você entender o que eu estou falando nessa questão de identificar um domínio verdadeiro ou não. Veja que aqui no Google a palavra developer está separada do domínio pelo ponto, né? E já aqui no registro BR, eu coloquei tudo junto, developers.google.com.br. Veja que aqui esse nome está disponível, então se alguém quiser registrar esse domínio, ela pode. E ela pode até criar uma página idêntica a essa daqui se passar pelo Google. Mas como você está aprendendo agora, esse formato aqui, ele não é legítimo, por quê? Porque ele não está separado por um ponto aqui, né? Como está no caso do Google. Veja que ele é um domínio só. Ele não tem aquela separação que mostra que ele é um subdomínio, no caso esse developers, né? Muitas vezes acontece de alguém criar uma página falsa, idêntica a uma loja famosa, mas o endereço do site, o domínio não é o da loja. Pode ser que ele tenha uma pequena variação, como eu coloquei aqui nesse exemplo, ou pode ser que seja um domínio totalmente diferente, né? Embora a página ali seja igual, seja tudo idêntico ao original. Se uma pessoa que está acessando uma página falsa assim não percebe o domínio e faz a compra, além dela perder dinheiro, pode ser que o cartão dela também seja clonado, ela tenha outros problemas, enfrente outros problemas mais tarde. E se for o caso de você acessar uma loja que não é muito conhecida, você pode procurar mais informações sobre ela antes de comprar, para ter certeza de que ela é uma loja legítima, que ela oferece um bom atendimento. Pode pesquisar o índice de reclamações dela, no Reclame Aqui, como é que ela atende os clientes, né? Enfim. Outra coisa que você precisa entender também é sobre o certificado SSL. Esse certificado torna possível que apareça ao lado do domínio no navegador um símbolo de cadeado. É assim que a gente identifica ele geralmente. O que acontece quando esse certificado SSL está ativado na página que a gente está acessando? Isso significa que qualquer informação que você colocar ali nessa página, informações como dados pessoais, dados bancários ou então de cartão de crédito, todas essas informações são criptografadas. Então você tem um pouco de segurança ali na transação que você está fazendo, né, na compra, enfim. Quando o site não tem esse certificado ativado, ele mostra em alguns navegadores aqui do lado assim, site não seguro.
Só que essa informação que ele passa não é necessariamente correta, não é exatamente assim que ele está dizendo, né? Ele só está informando, na verdade, que não tem o certificado. O certificado SSL por si só não garante que o site seja seguro ou não. Como eu falei antes, qualquer pessoa hoje em dia pode contratar um domínio, pode criar uma página online e ativar esse certificado. Então, isso não quer dizer que só porque está ali marcado como site seguro, entre aspas, né? É um site confiável que você pode fazer o que quiser ali dentro conforme a pessoa estiver te oferecendo online, né? Não é bem assim. Até mesmo em sites famosos que são seguros, né? Pode acontecer clonagem de cartão também, mas isso daí já é uma coisa à parte, depende também de cada site, como foi feito a negociação, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu já vi acontecer. Então, sempre tome muito cuidado. E quando você for digitar os seus dados em algum site para fazer uma compra ou uma reserva, coloque as informações usando o teclado virtual em vez do teclado físico. Isso também ajuda bastante na sua segurança. Sobre senhas, evite senha muito falsa ou muito fácil. Falsa. Em relação às senhas, sempre prefira usar senhas que são mais complexas. Por exemplo, senhas que tenham letra maiúscula, minúscula, números e símbolos. E sejam um pouquinho grandes, né? Uns 8 caracteres, mais ou menos. Isso dificulta muito alguém ou algum robô de descobrir a sua senha e burlar ali a segurança. Eu sei que é chato ficar fazendo uma combinação assim de senha mais complexa, até porque a gente sempre esquece, mas é melhor fazer assim do que colocar uma senha fácil. E um outro cuidado que a gente precisa ter também é colocar uma senha diferente em cada site que a gente cadastra alguma coisa. Faz algum cadastro, né? Coloca a senha, então bota uma senha diferente. Por quê? Porque muitas vezes acontece de um site ou outro ter vazamento de senha e você fica com a sua segurança comprometida. Por exemplo, se a senha do seu Facebook vazar lá no Facebook, como já aconteceu algumas vezes, daí você troca só a senha do Facebook e pronto, não precisa trocar dos outros sites que também é igual, né? Você pode fazer uma anotação de senhas numa agenda pessoal, agenda de papel mesmo, ou você pode pedir para o navegador guardar para você. Você configura ali as opções, né, de sincronização para não perder o acesso ali das suas senhas, como eu vou te mostrar aqui no vídeo daqui a pouquinho. E daí você pode se dar o luxo de esquecer algumas senhas, porque você sabe que elas estão salvas no navegador, então não precisa estar lembrando sempre. Um outro cuidado também, se você usa computadores públicos ou computadores de terceiros, evite colocar informações pessoais nessas máquinas. Se você precisar usar mesmo essas informações, você pode abrir uma guia do navegador, uma página ali no modo privado, no modo anônimo, e digitar com o teclado virtual em vez de o teclado físico. Se der para evitar, melhor, mas se não der, daí faz desse jeito, depois clica em sair sempre, não fecha a aba, né? Sem clicar em sair antes, e depois tem que sair, desconectar, daí você fecha e pronto. A primeira coisa que a gente vai ver agora na prática é essa questão da sincronização dos dados de navegação. Como que você faz para salvar os seus dados de navegação, para acessar em outro computador, ou se for o caso de você precisar formatar a sua máquina, né, o seu computador, você ter acesso depois a esses dados ali de navegação, senha, enfim. Isso daí a gente faz quando conecta uma conta de e-mail no navegador e daí escolhe a opção de sincronização. Essas informações ficam todas arquivadas no seu e-mail e quando você sair e entrar de novo, ele vai carregar tudo de volta para você. No navegador Edge, a gente pode fazer login com uma conta Microsoft, que pode ser aquela @msn, @hotmail, @outlook, enfim. Para fazer a conexão com o seu e-mail aqui no Edge, você pode entrar aqui nesse botão aqui embaixo, ou então nesse botão aqui de bonequinho, que fica aqui preso na barra.
Daí você escolhe o seu e-mail, se ele estiver aparecendo aqui, ou então digita ele e coloca para sincronizar os dados. Aí ele vai fazer login e tudo que tiver de histórico, de downloads, de navegação, senhas, favoritos, tudo isso ele vai trazer de volta para você. Você só preste atenção assim que você fizer login, se realmente ele está sendo sincronizado, se a sincronização está ativada. Às vezes ele até está logado, mas a sincronização não está ativada, está pausada ou alguma outra coisa nesse sentido. Daí você presta atenção, que se ele tiver pausado, daí ele não vai ficar salvando os seus dados conforme você vai navegando. Já no caso do Chrome é bem parecido, porque o Edge é baseado na mesma plataforma ali do Chrome, eu não sei se essa é a melhor palavra para usar, eles são bem parecidos. Então aqui em cima também tem esse desenho de bonequinho, ó. Daí a gente pode colocar aqui, ativar a sincronização. E no caso do Chrome, a gente faz o login com o e-mail do Gmail, não com a conta Microsoft, como a gente fez no Edge, né? Aí você escolhe o e-mail que você quer usar, e daí usa sempre o mesmo e-mail para não perder os dados. Veja que assim que eu terminei de fazer o login, ele já mostrou essa telinha aqui perguntando se eu quero ativar a sincronização. Você pode colocar sim para ele fazer tudo isso de uma vez, né? Fazer a sincronização de todos os dados. Aqui ele já deu o aviso de que está ativado, a gente pode começar a usar tranquilamente. Veja que se eu clico aqui no botão que antes aparecia o bonequinho, agora ele já vai carregar a nossa imagem, foto de perfil, se a gente cadastrou alguma foto, né? Ou então ele cadastra uma letra ali que corresponde ao nosso nome de exibição no e-mail. Veja que aqui embaixo também já aparece a sincronização ativada. Então, nesse caso, aos poucos ele já vai fazendo a sincronização. Isso daqui não demora nada, é bem rapidinho. E conforme a gente vai usando, a gente vai vendo que tem o histórico ali, as senhas, tudo os favoritos, né? Tudo vinculado. No caso do navegador Firefox, a gente clica aqui nesses 3 tracinhos, que é o menu, e tem a opção entrar. Então a gente pode usar no Firefox, se eu não me engano, qualquer conta de e-mail. Pode ser Gmail, pode ser Hotmail ou outro e-mail qualquer, né? O ideal para essas coisas aqui era que você usasse um desses e-mails que são gratuitos, porque vai que mais para frente você precise cancelar o e-mail ou fazer alguma coisa nesse sentido, ou perca o acesso a ele por alguma razão, e daí você talvez não consiga mais fazer o uso dos seus dados ali, né? A não ser que você transfira para outra conta, mas se não for o caso, daí você acaba perdendo. Veja que depois que a gente faz login, o nosso perfil fica fixo aqui na barra, igual os outros navegadores, e mostra aqui que ela está ativa, né? Que a configuração está funcionando, a sincronização, no caso, está funcionando. Dá até para clicar no botão sincronizar agora, se for o caso, e ele vai fazer a sincronização dos seus dados também. Mas ele faz automaticamente isso daqui. Se você acessou a sua conta em outro computador, você pode depois colocar desconectar, e desconectando ele vai te perguntar se você quer excluir as informações do computador também, no caso as suas informações pessoais, né? Daí, se for esse o caso, você pode colocar sim. Aqui eu abri a página do Google para te mostrar como colocar uma página nos favoritos. Então, é bem simples e o procedimento é bem parecido em praticamente todos os navegadores. Você vai reparar aqui dentro da barra de endereços, onde fica o domínio ali, né? Sempre vai ter uma estrelinha. É nessa estrelinha que a gente vai clicar. Aí, nesse campo aqui do nome, a gente pode alterar, se quiser colocar um outro nome aqui na frente, né? Ou trocar todo o nome que aparece da página para identificar ela mais facilmente, você pode. E você seleciona em qual pasta você quer que fique guardado esses favoritos. Pode ser tudo solto ali na barra de favoritos, que é uma pastinha que já vem em todo o navegador,
Ou você pode criar uma pasta nova, que nem eu fiz aqui nesse exemplo, né? E colocar na categoria que você achar que identifica melhor o conteúdo da página. Você que decide. Terminou de fazer aqui, só clicar em concluído e veja que a estrelinha já muda de cor, né? Ela fica azulzinha no caso aqui do Edge. Isso mostra que a página já está salva nos seus favoritos ali. Se você quiser acessar essa listinha de favoritos que você tem, você pode tanto clicar aqui nesse botão de favoritos, se ele estiver visível para você. Aí você vai ver uma listinha de tudo. Ó, é só clicar nessa setinha que ele abre a pastinha e mostra tudo que tem ali dentro para você. Ou então você pode vir aqui nos 3 pontinhos, que é o menu de configurações, né? E clicar em favoritos. Aí também vai ter essa mesma opção. Dentro dessa janelinha aqui dos favoritos, tem esses 3 pontinhos aqui, que também tem mais opções ali dentro. Então você pode, inclusive, escolher se você quer mostrar a barra de favoritos na página, sempre ou não. Aqui no Chrome o procedimento é bem parecido também. Sempre vai ter essa estrelinha dentro de alguma página de site que você acessar. Aí é só clicar ali, renomear se quiser, escolher a pastinha e botar o concluído. Ou, se você quiser remover, né, estiver dentro de alguma página e quiser remover ela, se clica em remover. Para acessar posteriormente essa listinha de favoritos que você está criando, é só clicar aqui nos 3 pontinhos, você vai ver a opção aqui favoritos e listas, e aqui tem a opção exibir barra de favoritos, que daí ela pode ficar fixa aqui, sempre em qualquer página que você abra. Ou então, também tem aqui um gerenciador de favoritos. Quando você marca essa opção, clica aqui, ele abre uma página que mostra todos os seus favoritos e daí lá você pode organizar melhor. Criar pasta, arrastar, excluir, bem mais fácil do que se fizesse por aqui, né? Aqui pela barra. Já aqui no Firefox, você também tem a estrelinha de favoritos para adicionar, no caso, né? Dentro da barra de endereços. Se essa estrelinha não estiver aparecendo, é só atualizar a página, que daí ela já mostra para você também. Já aparece. O procedimento é o mesmo, é só clicar ali, escolher o lugar, renomear e salvar. Ou então, se você já quiser que ele salve direto, sem te perguntar nome e lugar, é só desmarcar essa caixinha que ele já faz isso sozinho, né? Para você acessar o seu painelzinho de favoritos, você pode vir aqui nesses 3 tracinhos, que é o menu, tem a opção favoritos, daí você clica, senão ele não abre. E tem, aqui ele mostra, né, a sua listinha de favoritos, ó. Veja que tem essa opção ocultar ou mostrar a barra de favoritos aqui na janela. Aqui no Firefox também tem essa opção de gerenciar favoritos. A próxima coisa que a gente vai ver agora é sobre downloads. Aqui no Microsoft Edge, quando a gente faz um download, aparece esse botãozinho aqui de download, só que por padrão ele não fica fixo na barra de ferramentas. Ele sempre some depois que o download acaba. Então, para deixar ele sempre fixo aqui e deixar os downloads mais acessíveis, né? Você pode vir aqui nesses 3 pontinhos, configurações. Aqui do lado, na categoria aparência, você vai rolar a janela até um pouquinho depois da metade e vai ter essa opção aqui, ó, botão de download. Aí você deixa ativado para ele ficar aparecendo aqui como está no meu caso. Quando a gente clica aqui nele, a gente consegue ver os downloads que foram feitos. E também, se você vir que está com esse nomezinho aqui riscado, ó, significa que ou o arquivo foi excluído do computador, ou ele foi trocado de pasta, ele não está mais na pasta original, que é a pasta downloads. Tem uma configuração também, aqui do lado, ó, nesse mesmo painel de configurações, em downloads aqui embaixo, você tem essa opção aqui de alterar a pasta padrão. Se você, por padrão, ele sempre salva, né, a pasta downloads do seu usuário, mas se você quiser que salve em outra pasta, você pode alterar aqui, botar o caminho dela aqui.
Uma outra opção também que algumas pessoas gostam é que ele sempre pergunte onde você quer salvar o arquivo antes de baixar. Então, como que funcionaria nesse caso, né? Quando você clica ali no baixar, ele vai te abrir uma janelinha para você escolher a pasta onde você quer guardar o arquivo. Então, você já pode definir na hora do download se você vai salvar na área de trabalho, na pasta de vídeos, na pasta de documentos e assim por diante. Por um lado é bom porque você já organiza no momento que baixa, e por outro lado pode ser que dependendo do computador ou do navegador, o download demore um pouquinho mais para começar. Ele demore para abrir essa janelinha, né, até mostrar ali as pastas onde você vai navegar para poder escolher. Então, o mais rápido acaba sendo deixar ele salvar automaticamente na pasta Downloads. E daí lá depois você abre e organiza os arquivos como você quiser. Aqui no Edge também tem essa opção de mostrar o menu de downloads quando um download começar. Isso daqui é bom deixar ativado porque assim, quando começar um download, ele vai abrir essa janelinha e vai mostrar que está em processo, né? Ou que já foi finalizado, alguma coisa assim. Aí você já sabe que foi concluído o download do arquivo. Aqui nesse menu de 3 pontinhos, quando a gente clica em downloads, se o botão estiver ativo, provavelmente ele vai abrir aqui como aconteceu no meu caso, né? Veja que aqui dentro tem esse menuzinho aqui de mais opções e tem essa opção de abrir página de downloads. A gente pode abrir essa página por aqui. Ó, ele mostra todos os downloads que foram feitos e dá para fazer filtros de acordo com o tipo de cada download, né? PDF, documentos, imagens, enfim. E aqui dentro, se a gente quiser abrir essa pasta, aqui por dentro, pelo menu, em vez de clicar com o botão esquerdo, a gente clica com o botão direito. Aí ele tem essa opção aqui, né, de abrir página de downloads e daí ele carrega a página para a gente também. Aqui no Chrome, o download é bem parecido também. Veja que, por enquanto, como eu não fiz nenhum download ainda nesse meu usuário, o botãozinho não aparece aqui em cima. Quando eu faço, ele já faz o download, ó, mostra o botãozinho aqui, né, dando prosseguimento. E assim que ele conclui, ele mostra um aviso ali em cima, dizendo que o download foi concluído com sucesso, enfim, né, que a gente já pode abrir. Se você não quiser essa notificação, você pode marcar essa caixinha aqui. Mas eu acho que é interessante deixar marcado para você perceber, né? Que às vezes o download acaba tão rapidinho, que o arquivo é pequeno, e você nem percebe que foi baixado. Para visualizar aquela janelinha de downloads, onde mostra tudo que foi baixado, você pode vir aqui nos 3 pontinhos também, downloads. Pode ser com o botão esquerdo mesmo, aqui não tem problema. Aí ele já abre direto a página com todos os downloads que você fizer. Se você clica aqui em mostrar na pasta, ele vai abrir no seu computador a pasta onde está salvo o arquivo. Aqui também, nesses 3 pontinhos, se você rolar ali embaixo em configurações e clicar aqui embaixo, ó, downloads, você vai ver aquelas opções parecidas lá com a gente viu no Edge, né? Você pode alterar a pasta padrão, onde ele vai salvar automaticamente os downloads, ou você pode aqui marcar essa opção para ele sempre te perguntar onde que vai salvar, quando você clicar em baixar alguma coisa. E também tem aquele aviso lá, né? Mostrar downloads quando forem concluídos. Aqui no Firefox é bem parecido também. Veja que o botãozinho download também fica aqui em cima. E quando você clica, se você já fez algum download, ele aparece aqui. Se você nunca fez nenhum download nessa conta que você está usando, ele fica oculto. Quando você clica com o botão direito nele, veja que mostra ali algumas opções, né? Quando a gente clica aqui no menu e bota downloads, ele aparece a janelinha com todos os downloads que foram feitos. E também tem a opção aqui em configurações. Se a gente rolar aqui na guia geral, né? Se a gente rola um pouquinho mais para baixo, também tem a opção de trocar a pasta padrão, se você quiser, né? Ou marcar a opção de ele sempre te perguntar antes de baixar o arquivo, para você selecionar qual pasta você vai guardar.
No caso do histórico aqui no Edge, a gente pode acessar clicando nesses 3 pontinhos, histórico, só que quando a gente clica com o botão esquerdo uma vez, ele abre o histórico aqui, né, das últimas páginas que a gente visitou e mostra esse botãozinho aqui na barra. Mas esse botão, ele não fica fixo aqui, ele só aparece quando a gente clica lá. Para fixar ele ali e ficar mais fácil de acessar o histórico, você pode vir nesse menuzinho que tem aqui dentro e marcar a opção botão mostrar histórico na barra de ferramentas. Para fazer a exclusão de alguma página no histórico, você pode fazer manualmente nesse xizinho aqui, ou clicar com o botão direito e botar excluir. Ou se você quiser acessar a página, várias páginas, né, em outras guias, você clica com o botão direito e bota em nova guia, daí ele também abre. E se você tem algum problema para mostrar alguma informação atualizada em alguma página, um site, ou se você não está conseguindo fazer login por algum problema no seu navegador, você pode excluir 2 coisas do seu histórico: o cache de navegação e os cookies. Normalmente, fazendo esse procedimento, você já consegue usar normalmente, né? Para fazer esse procedimento no Edge, você vai aqui nesse botão de lixeira, aí ele te abre aqui essa opção do painel de configurações, mostrando o que você quer selecionar ali, né? Nesse caso, nesse problema específico, você pode selecionar a opção desde o começo, mesmo que o problema começou hoje, mas você marca aqui a opção desde o começo para fazer a exclusão, senão não vai dar certo depois. E marca a caixinha somente dos cookies e outros dados de site e arquivos e imagens de cache. As outras caixas de senha, preenchimento de dado, enfim, histórico de download, de navegação, você não precisa apagar. Você pode manter no seu computador normalmente. Confere se só está marcado essas 2 mesmo. E daí clica em limpar agora e aguarda ele terminar o processo. Depois que você fizer isso, você abre de novo a página que você estava com dificuldade, né? Ou atualiza ela e provavelmente já vai dar certo ali para você. Uma outra coisa também que a gente pode ver aqui no histórico é essa parte aqui, ó, no Edge, por exemplo, guias de outros dispositivos. Lembra que eu falei no começo do vídeo que se você usa um navegador no computador, seria importante você usar o mesmo navegador com a mesma conta no seu telefone? Por quê? Porque você tem acesso ao histórico, né, numa mesma conta. E nesse caso aqui, você consegue acessar até as guias que você deixou aberta no seu celular, por exemplo. Então, se eu comecei a ler um artigo, acessar um site no telefone e vi que seria melhor continuar ali no computador e vice-versa, então eu posso ter esse acesso bem fácil. Se você quiser acessar o seu histórico completo e acha que por aqui fica muito difícil de acessar porque é uma janela bem pequenininha, nesse menu você também tem a opção de abrir ele numa página separada. É só clicar aqui em abrir página de histórico e daí ele vai mostrar essas opções aqui, né? Que você pode excluir tanto manualmente como daquele outro jeito lá que eu te falei, clicando nesse botão aqui em cima. Olha só. No Google Chrome, você também tem essa opção aqui no menu 3 pontinhos. Nessa parte de histórico, quando você aponta o mouse para cá, ele já te dá de novo o histórico, né? Aqui dentro tem algumas páginas mais recentes, mas para visualizar o histórico completo, você vai aqui no histórico mesmo. Histórico, né? Daí ele abre essa página daqui, que você pode filtrar por data ou por grupo. E também tem essa opção de remoção de dados, né? Daí quando você clica ali, ele abre uma janelinha parecida, só que no caso do Chrome, ele mostra essa guia básica e essa guia avançada. Você vai na guia avançado, seleciona todo o período e marca só aquelas caixinhas de cookies e imagens e arquivos armazenados em cache. Deixa todas as outras desmarcadas. No caso, para resolver aquele problema lá da página que não atualiza alguma informação que você precisa ou quando você não consegue fazer login, né?
Aí selecionou só essas duas, no modo aqui avançado todo o período, e bota remover dados e espera ele terminar de fazer o processo. Aqui no Chrome também tem aquela opção de você acessar as guias abertas em outro dispositivo. Então, se você tem no telefone o navegador Chrome com a mesma conta que você conectou aqui no computador, você consegue ver embaixo, né, nessa opção aqui, as abas que estão abertas para poder acessá-la depois. No Firefox também é bem parecido. No menuzinho aqui do lado dos três tracinhos tem a parte do histórico. Quando a gente clica ali, ele mostra um histórico de algumas páginas recentes. Se você quiser analisar melhor o seu histórico numa janela maior, como nos outros navegadores, é só clicar aqui em gerenciar histórico, que daí ele vai abrir tudo numa janelinha separada. E se você quiser limpar o histórico daquele jeito lá, se der algum problema, né, no seu navegador, é o mesmo esquema, né? Aqui nessa parte do intervalo você vai selecionar tudo e deixa marcado as caixinhas somente de cookies e cache. Daí você bota limpar agora e ele vai excluir todas essas informações aqui desde o início. Já no caso do buscador de internet, o que a gente faz pesquisa, o buscador padrão do Microsoft Edge é o Bing, só que você pode colocar outro tipo de buscador também. Eu acredito que o preferido de todo mundo é o Google, né? Como que você faz essa modificação aqui no Edge? Você vai clicar nos três pontinhos, configurações. Daí, essa configuração do buscador a gente consegue ver aqui na categoria Privacidade, Pesquisa e Serviços. Você vai rolar essa tela aqui até embaixo, até o final, e vai clicar aqui dentro em barra de pesquisa e endereços. Aqui dentro você tem essa opção, mecanismo de busca usado na barra de endereço, que no caso você pode escolher se entre o Google, o Yahoo, seja lá o que for, né? Caso essa opção aqui não esteja habilitada por causa do Microsoft Rewards, você pode clicar, vai ter algum link aqui em cima para essa janelinha de pontuação, né, que vai dar uma configuração para você desabilitar. Depois que desabilita, você consegue mexer nessa configuração aqui. Caso não veja essa opção aqui, você pode tentar desabilitar aqui no Perfis, na categoria Perfis, Microsoft Rewards. Aí, aqui no caso está habilitado, porque eu já habilitei de volta, né? E mesmo assim continuou funcionando lá a opção de mudar o buscador. Mas aí você pode desabilitar, testar ali, qualquer coisa habilitar de volta para deixar os dois funcionando. Sempre que você desabilita e habilita de volta, ele pede para você reiniciar o navegador para você continuar recebendo pontuação conforme você vai navegando. Mas lembre-se que essa pontuação aqui da Microsoft que você ganha para trocar por prêmios, né, ela é válida quando você está navegando usando o buscador do Bing. Então, se você estiver usando o Google, você já não tem esse tipo de recompensa, né? Quando você muda o buscador lá para o Google, por exemplo, aqui no Edge, tudo que você buscar aqui na barra de endereços vai ser pesquisado pelo Google. Mas caso você esteja usando uma nova guia, assim como é na minha, né, que tem esse símbolozinho aqui de pesquisa do Bing, então tudo que você pesquisar aqui dentro vai para o Bing, não vai para o Google. No caso do Chrome, ele já tem por padrão o buscador da Google mesmo. Caso você queira restaurar o buscador porque instalou alguma coisa que trocou, né, esse buscador, ou se você quiser usar um outro mesmo dentro do Google por alguma razão, você pode fazer isso também. É só clicar aqui nesses três pontinhos, rolar até o final, onde tem configurações. No Chrome é um pouquinho mais simples de achar, né? Logo do lado você já vê a categoria Mecanismo de Pesquisa. E aqui já tem a janelinha para você selecionar o buscador, dentre as opções aqui. No caso do Firefox também tem essa configuração. Você pode vir aqui nesse menu de três tracinhos, configurações. Aí aqui do lado tem a categoria pesquisa. E aqui embaixo, em mecanismo de pesquisa padrão, você também pode já selecionar o buscador que você quiser. Por padrão já vem o buscador do Google mesmo também no Firefox, mas se você quiser botar algum outro para testar, daí você pode mudar se quiser.
Lembra que no começo do vídeo eu te falei para você colocar uma senha diferente em cada site e fazer uma senha mais segura, mais complexa? E que você não precisava lembrar dessa senha, né? Você pode ou anotar em algum lugar ou mandar salvar no navegador. Então, depois que você salva no navegador, você pode consultar as senhas salvas por aqui. Aqui no Edge, por exemplo, no painel de configurações, na categoria Perfis, tem essa subcategoria aqui, Senhas. Aqui dentro você pode visualizar todas as senhas que você tem salvas no seu computador, no caso dentro do navegador. E aqui em cima, veja que sempre tem a opção de habilitar ou não, oferecer para salvar a senha. Eu recomendo deixar habilitado, porque daí sempre que você criar um cadastro novo, ou fizer login em algum lugar, ele vai salvar automaticamente a senha para você. Ou ele salva automaticamente sem dizer nada, ou ele te pergunta se você quer mesmo salvar a senha. Nesse caso aqui, não está marcada a opção automática, né? Porque às vezes acontece da gente digitar errado e aí ele vai salvando um monte de senha errada. E também é importante você deixar habilitado essa função de preenchimento automático. Porque daí quando você for acessar algum site que precisar do login, né? Você só clica ali no lugar do fazer login ou da senha e ele já sugere a senha para você porque ela está salva no seu navegador. Se você for salvar senhas no seu navegador, é muito importante que você, o quanto antes, conecte um e-mail, como a gente já viu aqui nesse vídeo, para sincronizar essas senhas na sua conta de e-mail. Senão você pode perder o acesso e perder todas as suas senhas, e daí vai ficar bem mais difícil para conseguir elas de volta ou para redefinir em cada site que você estiver usando, né? Se o seu computador tiver senha para entrar no Windows, quando você clicar aqui nesse olhinho para mostrar a senha que está salva, ele vai te pedir a senha do computador. Então você coloca a senha do computador e ele vai liberar para você. Isso daí é um procedimento de segurança que tem nos navegadores e ajuda a te proteger. Já aqui no Chrome você pode acessar as senhas também no painel de configurações, mas na categoria preenchimento automático e senhas. Aqui dentro tem essa opção, o gerenciador de senhas do Google. Quando você clica nele, ele abre uma aba separada e mostra aqui embaixo a sua lista de senhas. Quando você clica aqui, ele também te pede senha do computador, caso o seu computador tenha senha para entrar no Windows, né? E depois que você colocar a senha, você tem acesso ali, ele te mostra a senha, o site, tudo certinho, né? O seu usuário. Caso o seu Google Chrome não esteja aparecendo desse jeito aqui que eu estou mostrando no vídeo, provavelmente o seu navegador não está atualizado. Daí você pode atualizar ele, eu vou te mostrar mais tarde como que você faz essa atualização. Já aqui no Firefox, você também vai abrir o seu painelzinho de configurações. E nessa aba aqui, nessa categoria, né, privacidade e segurança, você vai rolar um pouquinho a página e vai chegar nessa parte aqui de contas e senhas. Aí é só clicar aqui em contas salvas que ele vai abrir uma janelinha também e mostrar todas as suas senhas ali. Agora a gente vai ver um pouco sobre a inicialização do navegador. Aqui no Edge, no painel de configurações, nessa categoria aqui, iniciar, página inicial e novas guias, tem 3 opções aqui de inicialização. Por exemplo, abrir a página de nova guia, isso significa que quando você fechar, você deixou alguns sites aqui abertos, né? Daí você fechou, quando abre de novo, ele não vai abrir os sites que você deixou, ele vai abrir uma nova guia em branco. A segunda opção, abas abertas da seção anterior. Isso daqui, se você deixou 2 sites aqui abertos, quando você fechar e abrir de novo, ele vai abrir os sites que você deixou em aberto. Isso daqui é útil caso você esteja trabalhando, por exemplo, e todos os dias você precisa abrir o site em um site específico, o seu e-mail e alguma outra página, né? Então você já deixa configurado dessa forma. E a página só não abre se você fechar tudo mesmo, mas se você fechar o navegador por completo e deixar as abas aqui, ele carrega de volta. E a terceira opção é abrir as páginas específicas, né? Que também essa situação que eu mencionei
pode também entrar dentro dessa terceira opção. Nesse caso, ele não vai abrir o que você deixou aberto, ele não vai reabrir, ele vai abrir só o que você configurar aqui embaixo. Por exemplo, você pode colocar o endereço aqui de 2, 3, 4 páginas, tantas que você quiser, que você usa normalmente, né? E independentemente do que esteja aberto ou não, quando você reabrir ele de novo, ele vai abrir somente o que está configurado. Aqui embaixo também no Edge, nessa mesma página, dá para mudar a página inicial. Normalmente a página inicial do Edge é aquela da Microsoft, com um monte de propaganda, um monte de notícia, então muita gente não gosta do Edge por causa disso, dessa bagunça inicial que eles colocam ali na página, né? E também do Bing, né? O pessoal não gosta muito do Bing, gosta mais do Google. Mas aí você pode usar o navegador se quiser e fazer umas personalizações para tirar toda essa informação que polui ali um pouco da página e também mudar o buscador, como eu te mostrei antes, né? Até na questão da página inicial, dá para você colocar, por exemplo, a página do Google, como eu coloquei aqui, e marcar o botãozinho para habilitar o botão na barra de ferramentas, como eu deixei aqui, ó. Porque esse botão aqui de página inicial, ele não é nativo, ele não fica ali por padrão, né? Aí você habilita e configura a página que você quiser. Nesse caso aqui, para mim, eu mudei a página inicial, mas eu não mudei a página da nova guia. Quando eu abro aqui uma nova guia, ela continua abrindo na guia normal do Edge, né? Eu só tirei aquelas propagandas lá, aquelas configurações. Se você quiser, mais tarde eu te ensino, eu gravo um vídeo te ensinando como fazer essas configurações aqui, para deixar ele mais limpinho assim, né? Mais agradável. É só colocar aqui nos comentários que eu coloco para você, tá bom? Já no Chrome, quando você abre aqui o painel de configurações e vai aqui na categoria Inicialização, você já tem essa opção aqui de abrir nova guia, que é a mesma função lá que tinha, né? No caso, essa daqui, lá no Edge, só que aqui abre com o Google, não abre no Bing. Também tem, para continuar de onde você parou, ele vai reabrir as guias que você deixou aberta, ou ele abre um conjunto específico de páginas que você configurar aqui embaixo. Uma outra configuração que a gente pode ver também, que tem a ver com a inicialização, é aqui nessa guia Aparência. Aqui você consegue habilitar o botão de página inicial, como eu te falei lá no Edge, né? Ó, veja aqui quando eu habilitei ele já apareceu aqui. Só que a página inicial dele está para nova guia, então você pode colocar um outro site que você quiser. Aqui no Firefox, na categoria geral ou na aba geral, tem a parte de iniciar, que você pode escolher se ele vai abrir as janelas e abas anteriores ou não. E normalmente fica marcada essa caixinha aqui, sempre verificar se o Firefox é o navegador padrão. Se você não quer deixar ele padrão por enquanto, mas não quer ficar vendo esse aviso sempre que você abrir o navegador, é só desmarcar essa caixinha, né? Que daí ele não mostra mais. Aqui embaixo também tem umas outras configurações em relação a link, como abrir janela, você pode dar uma olhadinha aqui, marcar e testar, conforme o seu uso, se achar melhor. E também, aqui em início, você consegue dizer o que vai abrir na sua página inicial e nas novas janelas ou nas novas abas. Você pode configurar aqui um endereço personalizado ou deixar a página em branco ou a inicial mesmo do Firefox, né? Tá vendo que quando eu abro aqui uma guia, aparecem algumas opções aqui de sites, mas isso daqui muitas vezes nem é o que a gente acessa, é coisa patrocinada. Veja que um pouquinho mais para baixo, ó, conteúdo da tela inicial do Firefox, você tem algumas opções. E uma dessas opções é habilitar ou não esses atalhos patrocinados. Se você quiser remover os patrocinados e deixar só aqueles que você realmente acessa, para ficar mais fácil de usar, né? Só desmarcar a caixinha e também escolher em quantas linhas você quer que apareça. Se você tiver um monitor grande, você pode habilitar para 3, 4 linhas, né? Ou então você deixa só 2 ou uma mesmo, dependendo do seu gosto. Uma outra coisa que a gente vai ver agora é sobre a redefinição das configurações do navegador. Por exemplo,
Pode ser que você, sem querer, tenha mudado as configurações do navegador, buscador, depois de instalar algum programa no seu computador, né? Nesse caso, ou em outras circunstâncias que você também queira redefinir, no caso do Edge, aqui no painel de configurações, quase mais para baixo, aqui quase no fim, tem essa opção de redefinir configurações. Aí é só clicar aqui e botar para redefinir. Só que preste atenção que nesse caso do Edge, ele vai fazer o quê, né? Como diz aqui, isso definirá sua página inicial, página de nova guia, mecanismo de pesquisa e guias fixadas. Ele também desativará todas as extensões e limpará dados temporários, como cookies. Seus favoritos históricos e senhas salvas não serão apagados. Isso daqui é meio padrão para todo navegador, eu acredito. Só que no caso do Edge, lembre que quando você pega ele assim de primeira, ele vem com aquela página inicial toda poluída, que nem eu falei antes, né? Então, se você salvou a configuração nela, mudou, personalizou, se você redefinir para melhorar alguma outra coisa, algum outro problema, resolver algum outro problema, você vai ter que refazer provavelmente todas aquelas personalizações de novo, para tirar aquela poluição visual lá do começo, né? Deixar o navegador mais do seu jeitinho. Se precisar, é aqui mesmo que faz, mas aí lembre que no Edge tem esse problema. Uma outra coisa que a gente vai ver aqui também é sobre a atualização do navegador. Normalmente os navegadores atualizam sozinho, automaticamente, mas caso isso não aconteça, você pode procurar aqui em sobre. Sempre, geralmente na parte de sobre o navegador, é que você consegue ver a versão que ele tem. E assim que você abre essa página aqui, ele já começa a verificar se tem atualização. Aqui ele não está mostrando, procurando atualização, porque eu abri agora há pouquinho, né? Por isso que ele não está carregando aqui, mas veja que ele mostra o aviso de que ele está atualizado certinho, então não precisa fazer mais nada. Já aqui no Chrome, a redefinição de configurações também é dentro do painel de configurações. E quando você clica aqui nessa opção restaurar configurações para os padrões originais, aí ele faz aquele mesmo procedimento que a gente viu no Edge, só que no caso do Chrome, como ele já tem uma página inicial mais limpa, então pra gente é o ideal, né? Se tiver poluído lá por alguma questão, botando isso daqui, ele arruma tudo certinho, como se fosse um navegador novinho, zerado, recém-instalado, né? Só que daí ele não exclui seu histórico, nem favoritos, nem senha. Ele preserva todo esse dado de navegação. Para atualizar o Chrome, você pode clicar nesses 3 pontinhos aqui. Daí, uma opção é aqui em ajuda, você clicar em sobre Google Chrome. Ele já vai verificar se tem atualização ou não. Se tiver atualização pendente, ele vai começar a baixar, instalar e pedir depois para você reiniciar o navegador. Se não for esse o caso, vai aparecer como aconteceu aqui no meu. Ele mostrou que já está atualizado e também mostrou a versão que ele tem, né? Uma outra opção também de você chegar nessa tela é, depois que abrir essa janelinha de configurações, você clicar aqui em sobre o Google Chrome. Daí ele também abre aqui e verifica se tem alguma atualização pendente. E no caso do Firefox é um pouquinho diferente. Você vai aqui no menu de 3 tracinhos, aí você vai nessa parte de ajuda e clica em informações técnicas. Aqui dentro é que você tem a opção de fazer a restauração do Firefox e também você consegue ver qual é a versão que ele tem aqui, ó. E para atualizar o Firefox, se você quiser ver se tem alguma atualização, né, disponível, caso ele não instale automaticamente, é só abrir o painel de configurações dele, aqui nessa parte de geral, nessa guia geral, categoria, você rola quase até o final, olha só. E aqui em atualização do Firefox, você pode clicar no botão verificar se há atualizações. Também tem uma opção aqui embaixo que você escolhe como que essas atualizações serão instaladas, né? Se você se instala só quando você quiser, ou se ela instala automaticamente. Isso vai depender muito do seu computador. Se caso ele mostrar algum problema,
sei lá, com umas atualizações ou ele não roda bem, daí você pode deixar para fazer manualmente, para garantir. Aqui no Firefox não tem por padrão ainda essa opção de traduzir a página para o português, como tem no Chrome e no Edge. Então, como que a gente faz, né, para usar o navegador e contar com esse recurso? É só vir aqui no painel de configurações, daí aqui embaixo tem extensões e temas, ele vai te abrir essa janelinha aqui, e aqui em encontrar mais extensões, você pode colocar o nome tradutor, dar um Enter para pesquisar. Ele vai abrir essa janela com alguns resultados de extensões que tem a ver com tradução, né? Eu encontrei essa daqui para o Google Tradutor, que tem uma boa pontuação, tem até um selinho aqui de recomendado, né? Então você pode clicar nela e colocar para adicionar. Aqui, como eu já adicionei, tem o botão remover, né? Mas no seu caso vai aparecer adicionar. Aí depois ela vai aparecer aqui dentro dessa janelinha de extensões do navegador, já ativada. Repare que aqui do lado tem um menuzinho. Esse menu tem uma parte aqui sobre opções, que você pode conferir se está certinho ou fazer alguma modificação. E também tem nessa parte aqui de detalhes, você pode escolher se ela vai funcionar nas guias anônimas, nas privativas, né? Se você quiser usar, daí você bota permitir aqui e modifica alguma configuração também em relação à atualização dela. Depois que essa extensão está habilitada, quando você clica com o botão direito numa página, até aparece essa opção de traduzir página, né? Daí você marca ali e ela vai mostrar essa barrinha do Google aqui em cima. Daí vai fazer a tradução certinho. Aqui não funcionou porque a página já estava em português, né? E se por acaso em alguma página não aparecer essa opção aqui do traduzir, né? Você pode clicar nesse botãozinho aqui, que parece uma pecinha de quebra-cabeça, que daí ela vai aparecer aqui junto das extensões, e daí você clica aqui e já vai funcionar também, pelo menos é para funcionar, né? Aqui no Edge eu abri algumas abas, no caso aqui do YouTube, para te mostrar algumas funções de guias, de organização de guias e também alguns botões de navegação. A gente vê, por exemplo, que tem de botão de navegação, né? Tem sempre aparecendo o botão voltar e o botão avançar, ele só aparece se você fizer algum movimento ali nas guias e tiver para onde avançar. Aí ele vai mostrar aqui para você, senão ele não vai mostrar automaticamente. Se mesmo assim você quiser que fique aparecendo sempre esse botão ali, você pode clicar com o botão direito em algum desses botões que tem aqui, por exemplo, e escolher essa opção de personalizar a barra de ferramentas. E nessa parte aqui que ele abriu, dentro do painel de configurações, aqui embaixo, ó, botão avançar. Daí tem a opção de mostrar automaticamente quando tem um movimento que permite isso, né, na sua navegação, ou mostrar sempre, que daí mesmo que não tenha para onde avançar, ele vai ficar aparecendo igual os outros navegadores do Chrome e o Firefox, né? Uma outra coisa também que você pode ver aqui que é diferente, pelo menos eu não achei ainda nos outros navegadores, é essa função aqui de tela dividida. Aqui, se você clica, ele divide a sua tela em duas, igual como a gente vê, por exemplo, no telefone. Em alguns telefones tem essa função, só que em vez de ser vertical, é horizontal, né? Então, você pode escolher qual tela você quer trabalhar, né? Dividida assim, é um recurso bem legal, bem interessante. Para desativar, é só clicar de novo no botãozinho e ele já solta, né, as guias, fica bem certinho. Você pode também organizar as suas guias ou as suas abas, conforme você for trabalhando em categorias, né? Por exemplo, você pode clicar com o botão direito numa guia e adicionar ela num grupo. Aí você coloca o nome do grupo, pode ser, por exemplo, mídias, daí escolhe uma corzinha que você quer deixar ali para identificação, olha. E pronto, já está o grupo criado. Se você quiser arrastar esse grupo para entre a barra ali, né? Você tem que arrastar
segurando aqui em cima, onde tem o nome que você deu para o grupo. Quando você arrasta por aqui, ó, aí ele move todo o grupo de guias que tem lá dentro. Para adicionar uma aba para o grupo, é só você arrastar a aba lá para dentro. Quando você clica uma vez aqui em cima do nome, ela fecha, você tem mais espaço, né, na barra aqui. E se você clicar uma vez, ela abre e você vê que todas as guias que estão dentro dela ficam com essa bordinha em cima colorida, indicando a qual grupo ela pertence. Também você pode usar o fixar guia, olha só, para deixar ela mais compacta aqui do lado. Para soltar ela, desafixar no caso, né? Tem essa opção ali. Aqui dentro do grupo ainda, quando você arrasta uma guia para fora, ela sai do grupo. E se você tirar a última que tinha, né? No meu caso aqui, ó, veja que eu tirei e o grupo se desfez. Aqui no Chrome também tem esse arranjo de grupo ativado. Veja que é o mesmo procedimento. Aqui também tem a opção de adicionar guia ao novo grupo, daí você dá o nome aqui, escolhe a corzinha, né? E depois arrasta, ó, vou botar teste ali, botar um amarelinho, e depois você arrasta uma aba ali para dentro, aí ele fica tudo juntinho. E repare que nesse caso do Chrome, ele tem um design diferente. Quando você está com o grupo aberto, ele fica mostrando em relevo assim, né, circulado, bem dizer, a aba que está aberta, que você está ativa. Já no Edge não tinha essa visualização tão clara assim, né, ele só fica em cima. Aqui no Firefox, pelo menos na versão que eu estou usando, não tem esse recurso de grupo. Veja que quando eu clico aqui com o botão direito em cima de uma guia, ele tem aquelas opções, né, de recarregar, silenciar, fixar, duplicar, adicionar os favoritos, mover, mas não tem a opção do grupo. Então, nesse recurso aqui, por enquanto, ainda não está ativo. Já quando você clica aqui com o botão direito no lugar vazio da barra, você vê aquela opção lá de reabrir a aba fechada. E também poder selecionar todas as abas se quiser, né, ao mesmo tempo. E também tem configurações de barra de menu, barra de favoritos e a barra de ferramentas, que tem essa daqui. Por exemplo, a barra de menu, ela exibe essa barrinha aqui em cima, ó. Daí você tem outras opções, né? Já no caso da barra de ferramentas, ele te dá algumas opções aqui embaixo que você pode colocar para acessar mais fácil. Por exemplo, se você usa frequentemente a captura de tela somente dentro do navegador, você pode arrastar essa ferramenta aqui e ela fica fixa para você, ó, bem facinho, né? Também a questão das senhas, a parte ali de imprimir, olha só. Você pode configurar do jeito que você achar interessante. Aí terminou de fazer a configuração, bota o pronto aqui. E já fica fixo aqui alguns botões, né? Veja que cada navegador tem o seu diferencial e ao mesmo tempo as funções básicas são praticamente as mesmas, né? Só muda às vezes um lugarzinho ou outro para encontrar. Nos 3 navegadores, a gente viu que dá para trabalhar com várias abas ao mesmo tempo. E por incrível que pareça, ainda tem gente que hoje em dia abre uma aba, usa um site e em vez de abrir outra aba e fazer acesso para outra página que quer, ela fecha todo o navegador e depois abre de novo e recomeça ali a usar, né? Não precisa fazer assim, né? Fecha só a aba que você está usando, a guia que você quer, e vai usando as outras, né? Claro que se só tiver uma e você fechar, o navegador vai fechar todo, né? Que antigamente, bem antigamente, no caso para quem é mais velho, não tinha esse formato de abas, era uma janela para cada site, né? E agora não, agora é diferente, daí você pode ir se adaptando também. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, e eu espero muito que tenha ajudado, clique no botão gostei aqui embaixo, compartilhe com sua família, seus amigos, tanto esse vídeo como o canal. E quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer e ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para outras pessoas também que precisam dele.
Obrigada por assistir ao vídeo, por fazer o curso de Windows 11 junto comigo. O curso terminou, mas eu vou continuar postando outros vídeos aqui no canal Amiga Tecnológica. Então, continue por aqui assistindo conteúdo, interagindo e a gente se vê em breve. Até mais!